Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Explicando Direito. Hoje, o entrevistado é o auditor público do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e advogado Natel Laudo da Silva. Ele é doutorando pela FADISP e mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso. Também filósofo, economista, matemático. É autor da obra Controle Não Judicial de Políticas Públicas e Efetividade do Direito Fundamental à Saúde. Seja bem-vindo, doutor Natel. Obrigado, doutor Peleja. Agradeço pelo convite, por essa oportunidade, principalmente para compartilhar conhecimento, minhas ideias trazidas nessa recente obra e também aproveitar e parabenizá-lo pelo programa Explicando o Direito, que tem contribuído por demais no debate do mundo jurídico, junto aos operadores do direito e à sociedade. Perfeito. Natel, vou chamar de Natel. Natel tem uma formação bastante ampla, é auditor do Tribunal de Contas, canalizou seus estudos para uma área bastante importante. Ele alia a economia, a matemática, o direito, e também agora a filosofia, em uma área bastante importante, uma função bastante importante como auditor público. E a obra do Natel, que é o Controle Não Judicial de Políticas Públicas, ela tem um viés muito interessante. Por quê? Nós sabemos que o Estado brasileiro, o Poder Judiciário brasileiro, ele tem um grande volume de ações acerca de judicialização de políticas públicas. O porquê o controle não judicial de políticas públicas e a efetividade do direito fundamental à saúde. Qual a correlação? Perfeito, professor. Se me permite chamá-lo de professor. Professor Peleja, fui seu aluno na UFMT, na graduação, e tenho boas lembranças e um tempo que me trouxe bagagem para chegar até o mestrado, inclusive. Importante ponderar já de início que este livro é uma atualização da minha dissertação de mestrado, e desde que lá cheguei para fazer esse mestrado, esse curso, eu deixei claro para os meus pares, para os professores, que eu precisava trabalhar as ideias do direito, mas conectá-las, não só com a filosofia, mas também com o contexto fático. Atuando no Tribunal de Contas por esses anos como auditor, me veio então esse posicionamento, essa ideia de trabalhar o direito no mestrado, que é de direito na área da academia, mas também levar o aprendizado que eu conquistei na área profissional de controle externo no julgamento de contas públicas. Esse tema, professor, controle não judicial, como deixo bem claro, não se trata de forma alguma de menosprezar o controle judicial, ou dizer que ele é menos importante, ou negar a previsão constitucional desse controle que está vigente e que é importante. A intenção foi dizer que existe uma seara de controle preventivo anterior ao controle judicial, visando a efetividade, que eu chamo na obra de eficácia social, do direito à saúde por meio de controle de políticas públicas, dizendo então que existem instrumentos extrajudiciais, nessa estrutura de controle não judicial, que podem inclusive prevenir a atuação do judiciário, que é uma atuação por demanda, pelo princípio da procura, da demanda, e que está, de certa forma, assoberbado. A gente encontra números aí na Justiça em Números, por exemplo, dizendo que há um avanço grande de processos, inclusive na seara administrativa, na esfera pública, sobrecarregando o judiciário. Importante dizer, já no começo, que quando eu trato do controle judicial, não é para dizer que esse controle é melhor. Na verdade, ele precisa ser melhor. Então, se nós temos números dizendo que o judiciário está cada vez mais recebendo novas demandas da administração pública, significa que o controle lá preventivo, daqui a pouco eu devo falar de cada um deles especificamente, não está efetivo, não está acontecendo como deveria acontecer em um Estado democrático onde impera o controle recíproco na administração pública. Então, o judiciário tem que atuar, inclusive por meio do ativismo,
se me permite já introduzir a nomenclatura, porque o controle político, o controle interno lá dos municípios e o controle social não estão atuando de forma a dar essa margem de descanso para o poder judiciário. Então, falo de políticas públicas e relaciono elas com a eficácia social e esse controle não judicial atuando para que isso aconteça de fato, né? E quais seriam esses meios não jurisdicionais para controle e eficácia da política pública relacionada à área de saúde? Então, professor, são instrumentos extrajudiciais, né, que eu afirmo na obra, que já estão previstos, expressos na ordem jurídica constitucional vigente, e que, se trabalhados, né, conforme os caminhos que eu apresento na obra, de forma mais efetiva, vai, inclusive, prevenir esse avanço de um controle judicial mais voltado para a microjustiça, né? São instrumentos de controle que eu proponho uma relação com a macrojustiça, o que a gente chama aí de justiça social coletiva, fazendo uso da teoria de John Rawls, né? Então, por exemplo, o consensualismo lá na administração pública, aí me permita dizer que os municípios estão na ponta dessas políticas públicas de saúde. Então, o consensualismo lá nos municípios, reunindo um diálogo, né, mais aberto, uma administração que eu chamo de concertada, dialógica, junto aos interessados, reunindo num debate público, dialógico entre gestor político, né, agentes políticos, agentes públicos relacionados com a área da saúde, o demandante, que pode ser um cidadão, né, na área da saúde, uma associação que esteja pleiteando uma ação mais coletiva na área da saúde. Então, por esse consensualismo, nós temos aí uma relação mais próxima com o demandante, prevenindo, inclusive, o avanço para que aquele demandante procure o Poder Judiciário. Temos também lá no município o controle interno, que é uma previsão do artigo 74 da Constituição Federal, que faz, conforme a previsão na Carta Magna, uma avaliação, além de controle e monitoramento das políticas de saúde, inclusive. Então, alinhando a esse controle interno o compliance, que é um instrumento das grandes corporações para trabalhar a integridade, cultura da ética, cumprimento a normas e princípios. Junto a esse controle interno mais efetivo, com base constitucional, podemos também prevenir falhas, fraudes, desvio de recursos públicos na área da saúde. Então, com esse controle interno mais fortalecido, temos também uma prevenção para que demandas na área da saúde não cheguem até o Poder Judiciário. Falo também, né, não poderia ser diferente, dos tribunais de contas, né, com competência constitucional para julgar contas públicas. E veja, professor Peleja, que os tribunais de contas não precisam ser demandados para um litígio específico, como é o Poder Judiciário. Então, veja que há uma aproximação maior dessa atuação com a macrojustiça. Então, o Tribunal de Contas, por exemplo, todos os anos tem que avaliar as contas públicas de cada município aqui do estado de Mato Grosso. Então, nessa avaliação, uma das políticas que ele avalia e analisa são as políticas de saúde, né? Olhando a entrada de receitas, a aplicação de despesas, cumprimento ao mínimo legal na área da saúde, se a aplicação desse mínimo legal de fato alcançou eficácia social lá no município. Então, veja que o Tribunal de Contas, tendo que, com base legal e constitucional, alcançar essas contas públicas lá no município, não precisamos ser demandados, nós temos aí instrumentos a serem usados, como auditorias operacionais em políticas de saúde, menos avançadas, que não estão sendo implementadas ou menos efetivas. O Tribunal de Contas tem, então, essa possibilidade, essa competência de prevenir também a atuação do Poder Judiciário. E quando eu enfatizo o controle não judicial, eu estou dizendo que o controle judicial necessário, tanto na microjustiça quanto na macrojustiça, vai ficar somente com aquelas causas mais complexas, né? E, para dizer a verdade, professor, quando a gente fala de ativismo, esse termo ativismo, ele tem um estereótipo, né, meio ruim, uma conotação negativa nos últimos tempos. E na obra eu falo do ativismo saudável e o ativismo não saudável, né? O que seria esse ativismo saudável?
eu chamaria isso de um protagonismo constitucional, né? Mas desde que ele seja responsável. Então, esse protagonismo responsável permite, e eu entendo que deve acontecer, por meio de um avanço do Poder Judiciário, controlando, inclusive, políticas públicas. E por que responsável? Porque nesse controle, o Judiciário tem a oportunidade de chamar, para avaliar aquela causa, aquele litígio específico, o controlador político, né, o pessoal da área técnica, o próprio Tribunal de Contas, fazendo uma análise mais dialógica, mais consensual, antes do julgador emitir uma sentença, antes do pleno emitir uma decisão. Então, o controle judicial seria para demandas mais complexas, né? Mas enquanto isso não acontece, enquanto o controle não judicial não é mais efetivo, não podemos impedir que o judiciário entre em causas mais específicas, atuando, inclusive, na microjustiça. A conversa está muito interessante, mas precisamos de fazer um breve intervalo. Aguarde, voltaremos já. Olá, você cidadão de Cuiabá e região que precisa solucionar algum conflito como demandas judicializadas em tramitação junto à VEMA e Juvan em razão de desmatamento, queimadas, entre outros assuntos, regularização da interligação do esgoto. Isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Ambiental, que fica no Complexo dos Juizados Especiais, que realiza audiências de mediação e conciliação. Nosso endereço é a Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, Centro Político Administrativo, em Cuiabá. O atendimento também é realizado pelo WhatsApp 65 99333 8048, pelo e-mail cju.sejusc@tjmt.jus.br ou ainda pelo telefone 65 3648 6873. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com acordo, todos saem ganhando. No estádio, o cartão vermelho não fica apenas dentro do campo. Racismo aqui também não tem vez. A pena pode chegar a 5 anos de prisão e multa. Com racismo não tem jogo. Não prejudique o seu time. Denuncie ao Juizado Especial do Torcedor. Estamos de volta com o programa Explicando o Direito e o entrevistado é Natel Laudo da Silva. O judiciário ele é provocado. Ele é provocado e ele tem que dar as respostas. Né? Mas entramos numa outra situação também, que um dos tópicos, no tópico 3, você aborda uma sindicabilidade judicial ponderada. Então, atualmente, e já há algum tempo, é necessário que se verifique a questão do consequencialismo, análise econômica de direito, o impacto das decisões judiciais, mesmo porque nós temos o artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que assim o faz. Então, mesmo essa microjustiça, há uma crítica muito grande em relação à microjustiça, no sentido de que ela causa impacto na macrojustiça. Eu vou só devolver uma pergunta para você, depois eu gostaria de fazer uma complementação. O Tribunal de Contas, ele tem algum percentual do impacto da judicialização da saúde e dos custos da judicialização para os municípios, ao longo, por exemplo, dos últimos 10 anos, ou vocês têm alguma pesquisa acerca do aumento do volume ou redução do volume dos gastos com a judicialização nos municípios do estado de Mato Grosso, no próprio estado de Mato Grosso? Perfeito. São duas colocações aí, professor. A primeira, a questão da ponderação, que eu trato nesse tópico específico,
é para falar exatamente do ativismo saudável, né? Que é esse protagonismo constitucional, um controle judicial mais voltado para a efetividade. E quando eu falo de ponderação, como eu cito na obra, é para dizer que o STF, inclusive, já tem dado um norte para o judiciário, apresentando, inclusive, requisitos para essa atuação judicial no controle de políticas públicas. E quando eu chamo de ativismo saudável, eu estou dizendo que o controle judicial precisa ter limite para que ele não adentre na atuação mais discricionária, administrativa do prefeito, do governador, do presidente da República, respeitando aquela atuação mais política, respeitando a atuação mais técnica, né, de auditores, controladores, técnicos especializados na área da saúde. E, além disso, essa atuação ponderada deve ser combinada com o chamamento, com esse consensualismo, né? Essa atuação mais dialógica, esse agir comunicativo que o Habermas defende em sua obra, entre judiciário e essa seara de controle mais político e técnico. Então, essa ponderação que eu trato é mais ou menos isso, e respeitando o pronunciamento mais recente do STF nesse controle de políticas públicas, respeitando inclusive aquela reserva do financeiramente possível, no orçamento e no financeiro de cada ente federativo. A questão dos números, o Tribunal de Contas, há alguns anos atrás, ele tem atuado em duas frentes principais, que são as contas de gestão e as contas de governo. Nas contas de gestão, o tribunal aprofunda mais nos casos concretos da aplicação de despesas, recebimento de despesas, o uso do patrimônio lá na área da saúde, a frota de veículos, manutenção desses instrumentos, das ambulâncias na área da saúde. Então, a conta de gestão é uma atuação mais aprofundada do tribunal, mais micro, mais específica, onde acontecem, inclusive, auditorias concomitantes, auditorias de conformidade, cumprimento à legislação e à Constituição Federal. Nas contas anuais de governo, o Tribunal de Contas analisa a atuação do gestor, a sua atuação política, a sua política de governo e a sua política de Estado para o município, pensando em continuidade na área da saúde. Nas contas de governo, é uma análise mais macro, né? E o tribunal se utiliza também das câmaras municipais para auxiliar nessa análise. Nós sabemos que as câmaras municipais, além de legislar, elas também fiscalizam. Então, o tribunal lá atrás criou os indicadores para analisar as políticas públicas, indicadores de nível, de amplitude nacional e alguns criados pelo próprio Tribunal de Contas para analisar exatamente o que havíamos falado, né? Que é aproximar a norma constitucional, a norma legal, da efetividade do direito à saúde, da eficácia social que alcança, de fato, a comunidade lá no município. Então, com esses indicadores, de ano para ano, o tribunal faz comparações de uma política, por exemplo, política de medicamentos, para perceber se houve um avanço naquele indicador, se houve uma regressão, para que na sua conclusão em relatório o tribunal possa apresentar uma recomendação de melhorias, se houve desvios, se houve descumprimento de alguma meta, se precisa incorporar algum ato de gestão, algum ato de despesa, de contratação e licitação. Então, são esses indicadores. Quanto ao controle judicial, o tribunal se utiliza, sim, das decisões que acontecem no Poder Judiciário, está atento a isso. Nós temos uma Secretaria-Geral de Controle Externo, responsável por esse acompanhamento, acompanha as decisões do Poder Judiciário, acompanha os novos projetos de lei, decretos aprovados no governo do Estado, que impactam de alguma forma na atuação de controle do Tribunal de Contas. Nós temos também um acompanhamento se cada decisão do Tribunal de Contas, se cada análise de contas de governo está impactando de fato lá na ponta, na sociedade, aí é uma análise mais quantitativa, né? Olhando, por exemplo, se houve uma economia de recursos públicos, fazendo comparação com gastos de um ano para outro. Mas não temos uma base de dados olhando todas as decisões do Poder Judiciário, né?
em termos de judicialização da saúde, mas de uma forma por amostragem, né, mais amostral, a gente faz também esse acompanhamento. Eu lembro que eu sempre gostei de estudar temas correlatos à judicialização da saúde, da infância e ativismo judicial. Eu lembro, se não me engano, em 2012, 2013, o gasto do Estado de Mato Grosso foi de 60 milhões, depois, no outro ano, 2 anos após, pulou para 100 milhões, né, os gastos da judicialização. Mas, assim, em relação ao ativismo, há alguma questão muito interessante. Primeiro, correlacionada aos precedentes, né? O fato de os juízes brasileiros terem que observar os precedentes, está no artigo 927 do Código de Processo Civil, e o Supremo Tribunal Federal ele tem agido de uma forma bastante ponderada em relação à própria judicialização da saúde, em relação a uma atenção ao próprio ativismo judicial. Eu vejo que, com o passar do tempo, apesar de ser um termo em relação ao qual o ativismo judicial, esse termo há bastante senões, eu vejo que o amadurecimento da nossa democracia, da nossa sociedade, está permitindo um diálogo muito grande. Exemplo disso, o tema 6, 1, 2, 3, 4 do STF em relação aos medicamentos, que eles dispuseram acerca de uma série de requisitos que hão de ser observados, que devem ser observados para o tomador de decisão judicial na ponta. É uma observação porque há muita coisa, há muitas questões importantes correlacionadas a esse tema. Há também ontem, essa semana ainda, fizemos uma entrevista com o Procurador-Geral do município de Tangará da Serra, discutimos a questão das execuções fiscais, o tema 1184 do STF, a resolução, salvo engano, 527 do Conselho Nacional de Justiça, também disciplinando a questão da execução fiscal, dispondo acerca do novo interesse de agir, que seria para ingressar com o processo, que seria justamente a tentativa de resolução administrativa. Então, tudo está confluindo para um ativismo judicial dialogal, que tem o objeto no seu trabalho, no amadurecimento das instituições, um protagonismo saudável do Poder Judiciário na resolução das questões e nesse encontro de poderes, que é uma questão estrutural, como você bem abordou. Mas, Tornatel, nós estamos caminhando para o nosso final. Deixo mais algum tempinho para você finalizar as suas ponderações. Perfeito. Professor, quando o senhor trata dessa atuação do Poder Judiciário, observando esse encaminhamento do STF, é exatamente o que eu trato de um controle judicial mais ponderado e dialógico, por quê? Não é só observar as decisões do STF, mas entender também o gestor público que está lá na ponta, né? E eu falo muito dos municípios, porque é lá que tudo acontece, né? É lá que o direito à saúde é visto de fato. Nós passamos por uma pandemia e as mazelas da saúde não aconteceram na pandemia, né? Elas vinham acontecendo e a pandemia apenas nos revelou que precisamos melhorar e muito em todas as frentes de controle, né? Seja controle interno, seja controle externo, seja pelos órgãos independentes, tribunais de contas, Ministério Público, mas também controle judicial e controle social, né? Então, essa atuação do Poder Judiciário, ela é ponderada, precisa ser racional, precisa compreender o que de fato está acontecendo. Eu sempre defendo, né, e falo isso na minha obra, que o direito é contexto fático, né? O direito é a realidade. Não podemos desconectar, em momento algum, aquela atuação formal, mais legalista, da realidade social. E não tem um direito, né, mais próximo à realidade social do que o direito à saúde, né, umbilicalmente relacionado com o direito à vida. Então, esta obra traz aí algumas ideias, alguns insights, né, contributivos, pensando numa realidade social melhor, né, e propondo aí esse controle, um controle mais efetivo, um controle mais técnico, um controle de maior qualidade, maior excelência, visando essa eficácia social do direito à saúde. Relendo meu livro, novamente, algumas vezes,
eu percebo que preciso ou ampliar a obra, ou escrever artigos, novos temas, porque toda hora surgem novas ideias, exatamente porque o direito é isso, né? O direito é muito dinâmico e tem que estar atento à realidade social. Recebemos hoje o auditor do Tribunal de Contas e também advogado, Natel Lauda da Silva, ele que dignifique muito o termo servidor público, excelente servidor público. A área pública tem excelentes servidores, bastante estudiosos, esforçados, dedicados, comprometidos, é bom que se diga isso. Sim. Né? O Tribunal de Contas é um local de excelência, né? Além no âmbito público, na formação de seus servidores, de seus gestores. Né? Isso é muito importante para a área pública, ela só cresce. E, Natel, obrigado por reservar esse tempo para a Escola Superior da Magistratura. Quer dar mais uma palavrinha? Quero, professor. Quero te agradecer novamente pela oportunidade. Dizer que esta obra, o prefaciador é conhecido, ó. Antônio Veloso Peleja, né? O senhor me deu a honra de prefaciar a obra e, mais que isso, esteve presente na banca, né, da minha defesa de dissertação, me ajudou muito com o conteúdo da obra, né, atuando praticamente como orientador nesta obra, me indicou obras, né, fez até a revisão gramatical, agradeço pela sua humildade acadêmica, né. Tenho Vossa Excelência como uma referência, não só de professor, mas também como magistrado. Agradeço pela chance e parabéns pelo programa, avançando nesse debate necessário, que é o direito tão dinâmico, né, como eu disse. Obrigado. Nada, é o que sempre eu digo, né? Lecionar mais do que ensinar é aprender. E eu aprendi muito com a sua obra, né? Tive que alguns pontos de vista que eu não tinha enxergado ainda, me fez abrir novas oportunidades de visualizar outras questões. Então, muito importante a sua obra, é um prazer te ter como aluno, né? Sempre diferenciado, Natel. Então, muito obrigado, tá, pelo ter disposto desse tempo, estar aqui discutindo uma seara muito importante. Este programa é uma produção da Escola Superior da Magistratura do Estado de Mato Grosso, desembargador João Antônio Neto. As edições anteriores podem ser conferidas no Instagram da ESMAGES ou no YouTube. Equipe técnica, obrigado por estar conosco e até a próxima edição.